Boa noite com Maria, 20 de maio, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional, lendo o livro do Padre Luiz Erlim. Você que tem o livro, estamos na página 159. Peçamos o Espírito Santo para nos iluminar, para vir tocar o nosso coração. Quantas vezes nós precisamos do toque do Espírito Santo, diante das nossas lutas, diante das nossas batalhas, que Ele venha nos animar hoje. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tema de hoje é a alegria de seguir Jesus. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Acompanhem comigo. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, e eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele crerem para a vida eterna. Esse versículo é uma das declarações mais profundas sobre a extensão da graça divina no Novo Testamento. Nele, o apóstolo Paulo usa sua própria história de vida para ilustrar o propósito de salvação. Nesse texto, afirma que Deus salvou Paulo, que antes era um perseguidor cruel dos cristãos, para transformá-lo em uma vitrine viva da paciência de Cristo. Se o pior dos pecadores pôde receber misericórdia, qualquer pessoa também pode. E hoje nós vamos mergulhar nesse versículo parte por parte. Vamos entender a primeira parte. Se encontrei misericórdia. Misericórdia significa não receber a punição que merecemos. Paulo reconhecia que merecia o julgamento por seu passado. Talvez hoje você também ache, mas só que nosso Deus é misericórdia. Segunda parte do versículo. Para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade. Essa palavra difícil significa grande generosidade, clemência e paciência extrema. Jesus usou Paulo como caso limite para testar e demonstrar o tamanho do seu amor. Ou seja, o amor de Deus é sem limite por cada um de nós, e Ele tem paciência para conosco. O versículo continua: e se eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele crerem. A palavra grega para exemplo aqui se refere a um molde, protótipo ou rascunho. A conversão de Paulo serve como modelo padrão para os futuros cristãos. Ou seja, não existe caso impossível. E o versículo termina para a vida eterna. O objetivo final dessa misericórdia não é apenas melhorar a vida terrena. O foco está na garantia da salvação e do destino eterno com Deus. O que podemos aprender com esse versículo? Quero trazer 3 pontos. Primeiro, é o fim do desespero. Ninguém está longe demais que a graça de Deus não possa alcançar. É o fim do orgulho. A salvação depende inteiramente da paciência de Cristo, não dos nossos méritos. E terceiro, missão pessoal. A sua história de transformação serve para inspirar a fé de outras pessoas. Agora, vamos colocar em prática esse versículo? Quero sim trazer as dicas, não pode faltar. É um versículo maravilhoso e tem muito a nos ensinar. Então, a primeira dica: compartilhe a sua história. Você tem um testemunho para contar? Você tem algo que possa partilhar e outras pessoas possam ver ali a sua superação, a sua conquista? Por isso, compartilhe a sua história. Não esconda os seus erros do passado por vergonha. Use as suas superações, o seu testemunho, a sua vontade de mudança, de querer, de conquistar, para mostrar como Deus mudou a sua vida. Terceira dica: exercite a paciência extrema. Assim como Cristo foi pacientemente generoso com as falhas de Paulo, você deve ser paciente com as falhas das pessoas ao seu redor, principalmente os da nossa casa. Terceira dica: elimine o julgamento. Olhe para os erros dos outros, sabendo que você também precisa de perdão diariamente. A misericórdia destrói o orgulho espiritual. E quarta dica: mantenha a perspectiva eterna. Não gaste toda a sua energia apenas em conquistas materiais ou discussões temporárias. Foque no destino espiritual das pessoas. Invista tempo em ações que aproximem as pessoas de Deus. Ore pela conversão daqueles que parecem mais distantes da fé e persevere, porque Deus vai honrar. A frase de hoje ela diz assim: seguir a Jesus não é colocar diante dos nossos passos os nossos próprios sonhos. O seguimento a Cristo exige que o deixemos preparar o caminho.
A frase de hoje ela traz um confronto direto ao cenário da espiritualidade moderna, que muitas vezes tenta transformar a fé em um balcão de negócios ou em uma ferramenta de autoajuda. Quando colocamos nossos sonhos à frente dos nossos passos e pedimos para Jesus abençoá-los, estamos tentando liderar a Deus. Queremos que Ele seja o realizador dos nossos planos, invertendo a lógica do discipulado. Seguir exige que Ele vá à frente e nós atrás. Por isso, deixar Cristo preparar o caminho exige confiança e renúncia. Você está preparado para isso? Esse é o convite. Nem sempre o caminho dele coincide com o mapa que desenhamos para as nossas vidas. O caminho de Jesus inclui a cruz antes da ressurreição. Deixar que Ele prepare a estrada significa aceitar que os planos dele são maiores, mais altos e eternos, mesmo quando parecem confusos no presente. E isso nos traz um alívio profundo quando deixamos que Jesus prepare o caminho. A responsabilidade pelo destino final deixa de ser nossa e passa a ser dele. Quando paramos de tentar forçar a realidade a se moldar aos nossos desejos, experimentamos a paz de caminhar sobre a soberania divina. Por isso, experimente, entregue o seu caminho ao Senhor, deixe Ele cuidar de tudo. Mensagem do dia. Meu filho querido, ao cair da noite, quero que penses na alegria de seguir Jesus. O mundo oferece caminhos que parecem mais fáceis ou mais atrativos, mas quero que saibas que seguir Jesus é o caminho da verdadeira alegria. Quando segues a Cristo, encontras a paz, o propósito e a vida plena que só Ele pode oferecer. Jesus é a fonte da verdadeira felicidade. Segue Jesus com alegria e confiança, sabendo que Ele te chama para uma vida plena, mesmo nos momentos de dificuldade. Segue-o, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus, a alegria é constante, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Neste momento de descanso, agradece a Deus pelo dom de seguir Jesus. Que a alegria de viver com Ele te encha de esperança e paz. É isso que nós pedimos, Senhor. Que toda essa mensagem linda possa encher o nosso coração de esperança e paz, porque é o que nós precisamos. Vamos fazer juntos a oração final, pedindo essa graça e que Nossa Senhora rogue por nós. Oremos. Senhor Jesus, retira da frente dos meus passos os meus próprios sonhos e desejos. Eu abro mão de tentar controlar o meu futuro e te dou total liberdade para preparar o meu caminho. Que a tua paciência e misericórdia se manifestem na minha vida, para que eu seja um exemplo do teu amor para os outros. Guia-me hoje e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que possamos, assim como Nossa Senhora, que se lançou nas mãos de Deus, deixou que Ele trilhasse o seu caminho, que possamos tomar Nossa Senhora como exemplo e também nos abandonar. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.